Se você tem aí na sua casa uma cozinha bem estreita e acha que não vale a pena investir na reforma dela, fica nesse vídeo até o final que esse vídeo é pra você. A cozinha da Beatriz é uma cozinha bem estreita, que mais parecia um corredor, tinha apenas 2,30 metros e com um bom planejamento a gente transformou na cozinha dos sonhos. Hoje eu vou mostrar pra vocês o antes, todo o nosso projeto, quais soluções inteligentes a gente adotou e o depois dessa reforma. Vamos começar aqui então com o antes. Essa era a cozinha da Beatriz. Ela tem 2,30 por 7,40 metros, apesar de ser bem estreita, ela tem um bom comprimento, tanto que a gente conseguiu fazer um apoio de jantar na cozinha, apesar da casa ter uma outra sala de jantar maior, a gente conseguiu trazer um apoio. Tudo muito antigo, então piso, não tinha forro de gesso e o sonho da nossa cliente realmente era ver isso repaginado. Ela deu carta branca pra gente trocar tudo. Inclusive, a gente trocou essa porta e essa janela que dava acesso à área externa da casa. Passando um pouquinho aqui, a cliente fez um pedido um pouco diferente, que é... Reparem que esse armário é um armário bom, um armário de madeira. Muitos clientes que chegam pra gente aqui reformar e tem esse armário, que já é um armário muito bom, normalmente eles falam, Jaque, troca sua porta, envelopa, vou aproveitar os armários. Já a Bia não, ela pediu pra gente trocar tudo, acabou fazendo a doação desse armário, porque ela queria, assim, realmente tudo novo, nada engessado. Quando a gente faz um reaproveitamento, a gente acaba engessando algumas coisas, então alguns planejamentos ficam um pouco travados, isso não significa que a gente não consiga um bom resultado, mas como ela deu carta branca, né, a gente conseguiu fazer um projeto 100% do zero. Reparem então aqui nessa cozinha que estava tudo meio bagunçado, nada tinha muito lugar certo. Essa mesa de jantar, por exemplo, ela já falou que não estava utilizando há um tempo, não tem a circulação ali atrás da mesa. Nessa outra vista a gente vê que tinha uma fruteira no canto, tinha uma lixeira. Reparem também nesse corredor. O interior da casa já tinha sido reformado, a gente fez um briefing com ela, que é entendendo um pouco do gosto pessoal, e a gente descobriu que ela ama o estilo mais marmorizado, então ela falou assim, já que eu gosto bastante de dourado, onde a gente chegou no estilo provençal, que foi o que a gente adotou na cozinha dela. Vou começar mostrando aqui pra vocês como é o nosso projeto no escritório. Primeira coisa que a gente faz é uma reunião com o cliente para entender as necessidades dele. Por exemplo, a Beatriz poderia falar pra gente que gostaria de reaproveitar alguns eletrodomésticos, alguns móveis, a gente entender um pouquinho do gosto pessoal dela, e aí a gente junta todas essas informações para na hora que a gente apresentar o 3D, apresentar o projeto, casar com tudo que ela tá esperando. Diante do que a gente conversou com ela, a gente chegou no estilo clássico provençal, que foi o que a gente adotou. A gente normalmente acaba trazendo mais de uma opção de projeto, pode acontecer em alguns casos não, mas esse aqui, como era uma cozinha, a gente trouxe com algumas pequenas mudanças que eu vou mostrar pra vocês. Iniciamos então pela planta de layout, que é onde vai ficar cada coisa, a gente consegue entender as circulações. Nessa cozinha específica, a gente achou que onde já estava tudo, já estava bem resolvido, eu vou explicar pra vocês o porquê. O que faltava realmente nessa cozinha? Planejamento, então tava tudo meio assim, separado, nada planejado, revestimentos antigos, iluminação ruim, mas o layout estava funcional. Então, nesse canto aqui, lá em cima, vocês vão ver que a gente tem uma cuba dupla. Depois, nessa caixa maior embaixo, a gente tem a geladeira e do outro lado ficou o fogão. A cozinha já estava operando mais ou menos nesse módulo, só que o fogão estava do outro lado, a gente só moveu ele para cá para ficar mais perto ali da área da cuba. Como é que funciona o triângulo perfeito dentro de uma cozinha? A pessoa pega o alimento na geladeira, ela leva até a cuba, faz a higienização, depois ela leva na bancada para corte e para cozimento. Então a gente consegue fazer uma bancada bem grande e ficamos com o triângulo perfeito fazendo esse pequeno ajuste. Aí um pouquinho mais pra cá a gente tem a torre quente, então forno e micro-ondas. E no canto, nessa opção, a gente trouxe um canto alemão, sendo que na segunda opção a gente vai trazer uma mesa normal, porque tem alguns clientes que não gostam de canto alemão, mas essa foi a escolha da nossa cliente, foi o que ela mais gostou. Iniciando então aqui pelo 3D, a gente achou interessante trazer uma torre, que a gente chama de torre quente, né? Então a gente tem forno, micro-ondas. Eu sou apaixonada por cristaleira, eu acho que faz sentido, se você tem espaço na sua cozinha, você tem um espaço dedicado a isso, para guardar talheres, taças. A gente trouxe num vidro reflecta, ficou bem bonito, com iluminação em LED. A gente trouxe um bebedor, e aí ele está aparente, só que a gente fez um requadro na marcenaria, onde consegue abrir, né, para fazer a manutenção, troca do filtro. Aqui no canto esquerdo a gente tem a fruteira. Lembra que a gente tinha uma fruteira bem tímida jogada ali na cozinha? Se tem espaço, faz sentido a gente planejar tudo, tá? É uma fruteira que ela é ventilada, dá para colocar um tapetinho embaixo, então não são todos os legumes e frutas que devem ficar na geladeira, então acho legal planejar um espaço para isso.
Lembra do marmorizado que a Bia pediu? A gente conseguiu trazer então aqui para essa cozinha. Qual material é esse? É uma lâmina ultra compacta. O que é a lâmina ultra compacta? É uma bancada que ela é resistente a manchas e temperaturas, ou seja, é um material super tecnológico que fez sentido nesse projeto. Não poderia ser um mármore, porque o mármore é poroso e mancha. Então a gente trouxe essa lâmina ultra compacta. Aqui o cooktop de indução. A gente conversa com o cliente, tá? Se o cliente não gosta, não gosto de indução, prefiro a gás, com as trempes, a gente coloca, que realmente é um pouco questão de gosto pessoal isso. Em cima a gente colocou um depurador, no caso a gente colocou em Incasso da Tramontina, eu vou mostrar pra vocês no outro projeto. Aqui a gente pensou então nos puxadores dourados, estilo bem clássico. Aqui a gente então vai mostrando um pouquinho das nossas escolhas, dos puxadores que foram escolhidos a dedo. Olha esse canto alemão, super confortável. Por estar no cantinho a gente consegue aproveitar mais o espaço. Nas paredes, já que não é mais a área ali de cocção, a gente conseguiu trazer esses boiseries com uma pintura. Esse perfil LED dourado conversando com os puxadores da cozinha. Aqui a gente trocou a janela, mas a gente manteve, né, a persiana que ela já tinha lá, que era automática, então a gente reaproveitou essa persiana. Nesse canto, então, a gente manteve a estrutura da cozinha em L e aqui a geladeira. Na geladeira, a gente colocou o modelo que ela já tinha, só que ela gostaria de trocar, mais tecnológica. Na época que a gente acabou fazendo o 3D, ela ainda não sabia exatamente o modelo. Pediu que fosse uma geladeira escura, a gente conversou um pouquinho sobre combinar ou não, mas parece que o modelo que ela estava paquerando só teria na cor escura, apesar de estar ainda em momento de indecisão, então a gente fez uma simulação aqui. Nessa outra vista, então, a gente colocou 2 quadros, né, porque para não ter uma parede 100% vazia, super charmosos. Trocou o forro de gesso, então a iluminação com spots, e a porta do corredor aqui a gente trocou essa guarnição e trouxe ela mais lisa. Já que a gente tem toda aquela bancada marmorizada super chamando a atenção, então o piso foi um piso acetinado, um leve marmorizado, mas bem clarinho. Aqui uma outra vista. E essa foi a opção 1. Vamos ver como ficou a opção 2 com apenas algumas mudanças. A gente faz bastante vista, a gente ainda tá na opção 1. É que normalmente aqui no escritório não pode faltar nenhum ângulo. Agora sim, vamos para a opção 2. Nessa opção, a gente mantém tudo na cozinha em nu, no mesmo lugar. Só que a gente trouxe essa mesa solta, então não é mais o canto alemão. Aqui também a gente diminuiu um pouco a torre quente para trazer um design mais solto. O que é um design mais solto? Um pouco menos de armário, prateleira aqui. Se for uma pessoa, tem algumas pessoas que gostam, tá? De deixar eletrodomésticos expostos. Aqui você vê que essa batedeira planetária, prateleiras iluminadas. O bebedor já veio para a bancada. A gente tem uma bancada um pouco maior do que a gente tem na outra opção, apesar da minha opção preferida ser a 1. Depois vocês me contam aqui embaixo se vocês preferem a opção 1 ou a opção 2. Aqui a gente já não tem o canto alemão, tem essa mesa solta. Eu gostei mais do canto alemão. E não é todo projeto que eu acho que o canto alemão faz sentido, tá? Mas eu acho que nessa cozinha casou muito bem. E a nossa cliente escolheu a opção 1. E não podemos esquecer de uma das partes mais importantes, que é a obra. Algumas pessoas acabam vendo na internet, boom, acha que aquele antes e depois é super rápido. Eu acho interessante mostrar isso pra vocês, né, que antes de tudo ficar bonito, tem que sair do lugar. Então aqui, como ela pediu reforma 100% de tudo, a gente tirou piso, revestimento, refez a impermeabilização, pontos elétricos também, né, como a gente tinha um arquitetônico ali, a gente já conseguiu deixar tudo no ponto, no lugar. E ficou assim durante o processo de obra. E esse foi o depois dessa cozinha no estilo mais clássico provençal. Eu confesso que eu gosto muito de cores claras. Lembrando que todo projeto que a gente trata aqui no escritório, até se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão perceber que a gente respeita muito o gosto do cliente. Então, no meu Instagram tem projetos em tons escuros, em tons coloridos, em tons claros, porque isso é muito gosto individual e até da experiência de cada usuário, né? Então, tem cliente que gosta de cor mais escura porque acha que suja menos, tem cliente que já gosta de cores mais claras porque acha que amplia o ambiente. Isso nem sempre é uma verdade absoluta, tá? Mas a gente acaba indo muito pelo gosto pessoal do cliente. Eu me apaixonei nessa cozinha. Vejam que
essas são as fotos da obra executada. Então ela tá muito fiel a 3D, é uma coisa que a gente se preocupa bastante aqui também no escritório, pra não ter surpresa. Então se ele não vê uma imagem tão real, eu sei que algumas lojas de planejado, devido à correria, acaba não conseguindo entregar isso. Claro que tem uma diferença de um projeto feito numa loja de planejados e de um projeto feito por um arquiteto. Eu posso gravar um outro vídeo se vocês quiserem sobre esse assunto, mas é muito importante a gente entregar um 3D real, porque na hora que a obra está entregue não podem haver surpresas. Aqui então manteve toda essa estrutura dessa cozinha em U, a torre quente iluminada. Reparem que na prateleira a gente colocou uma fita LED que a gente chama de cobre. O que é uma fita LED cobre? É uma fita LED que não mostra aqueles pontinhos feios. Então assim, são pequenos detalhes que a gente adota no projeto, a gente especifica, que fazem toda a elegância, né, de um bom projeto. Olha que linda essa fruteira, me apaixonei, ficou muito fofa. Aqui uma outra vista. Então a cliente acabou optando por essa geladeira mais escura. Eu achei que ficou boa, apesar da cozinha ser mais clara, né, como só tinha nessa cor no modelo que ela queria, a gente acabou colocando ela. Essa geladeira é um modelo bem bacana, uma geladeira da Samsung, onde a gente tem aquela tela, então enquanto ela tá cozinhando, ela consegue colocar um YouTube ali. Se ela tá fora e esqueceu de ver o que tem dentro da geladeira, eu não sei se tem manteiga, se tem leite, ela consegue abrir através da câmera no celular e ver tudo que tá faltando. Tem bebedor na porta dessa geladeira, então é uma geladeira assim que super vale a pena, né? Reparem que a gente ficou com um corredor bom, né? Apesar da gente manter a estrutura que a gente já tinha, né? Que era 2,30 metros. Na frente da geladeira ali a gente tem 90 centímetros, onde a gente consegue abrir tudo com tranquilidade. A gente confirmou isso na fase de projeto. E na outra face a gente tem 1,10 metros. Sendo que a parte da torre quente a gente tem a bancada um pouquinho mais profunda, que é 70 centímetros, por conta da torre quente. Então a gente faz toda essa compatibilização dos eletrodomésticos. Tem que ter uma boa ventilação atrás, né, pra gente manter a garantia disso. Tem algumas pessoas que acabam fazendo sem projeto e tem problema depois nos eletrodomésticos, então é importante fazer essa compatibilização. Tudo tem que estar no seu devido lugar, com as devidas ventilações, com os devidos recuos. E aí do outro lado a gente manteve uma bancada com 60 centímetros, é um pouquinho menos. Voltando aqui, que eu falei que ia voltar, a gente conseguiu colocar em cima então esse depurador que a gente chama de depurador em caça, um depurador da Tramontina, que eu acho que ele fica com um design mais limpo, não fica tão maiorzinho ali e ficou bem bonito também nesse projeto. E esse depurador, ele funciona tanto no modo exaustão quanto no modo coifa, tá? Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo explicando qual que é a diferença do depurador para coifa. Olha aqui a diferença que os quadros fazem. Esse canto do alemão ficou super charmoso. Eu acabei não comentando, mas essa mesa que a gente colocou é uma mesa que ela tem 1,80 m. Se fosse uma mesa quadrada, ia ficar apertado, a gente não conseguiria colocar de 1,80 m. Então a gente trouxe esse modelo, que é um modelo que a gente chama de Saarinen. É um modelo que tem um tampo tecnológico também. O que é esse tampo tecnológico? Você pode colocar panela quente, você pode, de repente derrubou um vinho ali, não vai ter problema de manchar. Então, é uma mesa, né, para uso, tem que ter essa tecnologia. Não é mármore e é uma tecnologia bem bacana. A porta, conforme eu disse para vocês, a gente colocou uma porta de madeira, colocou a fechadura eletrônica, trocou essa janela também, aproveitou a persiana que a gente já tinha existente, os boiseries. Ficou bem grande esse espaço dessa parte de jantar. Gente, é isso. Esse foi o projeto de hoje. Vocês veem que em pouco espaço e planejamento tudo tem o seu lugar. E se você também quer fazer um projeto de uma cozinha como essa, me chama. Tem o meu Instagram aqui, tem o meu TikTok, me acompanhe nas redes.